Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para essa Quinta-feira Santa, Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura se encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 12, e nos diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Então vamos entender um pouquinho a teologia da Quinta-feira Santa. Talvez muita gente esteja estranhando porque aparece esse texto do Êxodo. Esse relato do Êxodo, amados irmãos e irmãs, é a instituição da Páscoa judaica. Nós estamos vendo aqui o momento no qual a festa pascal, que acontecia uma vez ao ano, ela foi instituída. Então, uma vez ao ano, o povo de Deus, nessa mesma época, relembrava de todos esses acontecimentos. Mas é interessante que eu trago uma expressão litúrgica. Não era somente lembrava, não é somente recordava, mas é fazer memória. E o que quer dizer fazer memória? Essa expressão ela é utilizada para dizer que nós estamos literalmente revivendo. Nós estamos atualizando aquele acontecimento, como se a gente estivesse fazendo com que ele fosse presente aqui agora. E aí, o que era essa Páscoa judaica, né? Vamos entender um pouquinho. Ela aparece aqui na Quinta-feira Santa, como eu já falei, porque tem tudo a ver com o que nós vamos estar celebrando dentro do Tríduo Pascal, né? E aí, a Páscoa ela começa dentro do contexto das pragas do Egito. Nós estamos vendo aqui a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Só que é interessante, né, que o contexto pascal é uma recordação também da libertação do povo de Deus do Egito. Por isso que aqui, por exemplo, aparece a imagem das ervas amargas, para poder lembrar do amargor. E aí o que acontece? Como é que era o contexto, segundo o que a gente leu? Primeira coisa que era importante, tinha que se escolher um cordeiro, sem defeito, macho e de 1 ano. Não é? Podia também ser um cabrito. Ele ficava preso até o dia 14 deste mês, e depois o povo vai imolar ao cair da tarde. E aí essa carne será então comida com pães ázimos e ervas amargas. Então, na verdade, tem tudo a ver com Jesus Cristo, por isso que a gente faz esse apontar. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que não tem mancha, ou seja, não tem pecado, ele não tem defeitos. É aquele que de fato está ali se ofertando. Por isso, na Quinta-feira Santa, nós vamos nos alimentar do Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que é interessante você perceber que fala, né? Devia-se comer com os rins cingidos, que reflete o serviço,
Porque o ríncido é porque se colocava nas túnicas daquele tempo para ficarem presas e eu poder servir. Sandálias nos pés reflete a dignidade e um cajado na mão que mostra o poder. E aí tem que comer às pressas, porque é Páscoa. Páscoa é a passagem. É o Cristo que vai passar nas portas daquele povo. E era preciso colocar, então, colocar sangue nas portas, né? Sangue naquelas portas, porque aquele povo não ia sofrer a morte desse primogênito. Aí é interessante, né? Aquele que colocava o sangue do cordeiro, ele estava salvo daquela praga que apareceria ali. E como é que a gente faz uma releitura hoje à luz do Cristo? Nós que de fato somos banhados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus ele nos salva. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus de fato nos liberta, amados irmãos e irmãs. Isso é muito importante para a gente. Então entenda, da mesma forma como o sangue daquele Cordeiro ficava nas portas como um sinal e portanto libertava o povo, salvava o povo, a mesma coisa acontece aqui. Não está nada diferente desta realidade. Então, é importante a gente também ver que nessa leitura vai dizer no versículo 14 que é preciso celebrar essa festa como instituição perpétua de geração em geração. E aí nós, cristãos, permanecemos celebrando a Páscoa. Mas para a gente a Páscoa não é mais isso. Nós agora temos o verdadeiro Cordeiro. Esse Cordeiro era apenas uma imagem do verdadeiro Cordeiro que haveria de vir, que é o próprio Cristo, o Messias. É Ele que se deu completamente por nós. É Ele que derrama o seu sangue por nós. É Ele que, de fato, nos salva de todas as pragas, do pecado que é a pior das pragas. É Cristo quem faz tudo isso por nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, a Quinta-feira Santa já traz esse prelúdio pascal. Celebremos. Ele é a vítima pascal. Celebremos o Cordeiro que está prestes, dentro da dinâmica do tríduo pascal, de ser imolado. Mas ele se imola por amor, para me salvar e para te salvar. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo. E só quero fazer um comentário, Seguindo a linha de tudo isso aqui, é interessante você saber que a segunda leitura, por exemplo, que daqui a pouquinho vai já a reflexão, já vem para a gente a primeira celebração eucarística que a gente tem de datação do Novo Testamento. Então, é interessante que a liturgia faz. A primeira leitura mostra a primeira ocasião pascal no Antigo Testamento. A segunda leitura mostra a primeira celebração dentro do contexto do Novo. É uma liturgia que de fato deseja que nós façamos memória. Memória da ceia do Senhor. E eu lembro que a memória é de fato tornar presente no hoje da nossa vida. Porque é hoje que de fato Cristo quer nos salvar. É no hoje da nossa vida que Ele deseja mais uma vez se fazer presente, ser amor, ser esse Cordeiro imolado. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você de fato tenha gostado. E eu te aguardo nos próximos vídeos que já vão estar indo ao ar aqui sobre a celebração da Quinta-feira Santa, tá bom? Até mais.